capítulo 5, nós vamos ler do verso 22 ao verso 32. São 10 versículos aqui. Nós estamos aqui encerrando o capítulo 5 desse livro. Deuteronômio, ele traz o tema central, né, do Deuteronômio, né, são os 3 discursos de Moisés, né? O povo chegou à margem da terra prometida. Moisés para com o povo ali, antes de entrar na terra, e profere esse sermão, esses 3 sermões ao povo, relembrando ao povo, a essa nova geração que estava entrando na terra, toda a história, né, do caminhar de Deus com o seu povo, para que o povo, ao entrar na terra, entendesse, né, o objetivo e o motivo deles estarem ali, e como deveriam se conduzir na terra, na relação de uns para com os outros, na relação deles para com Deus, na relação da nação com as outras nações que cercavam Israel. Né? Esse é o intuito dos 3 sermões de Moisés, né, nesse livro. Né? E é muito interessante como esse livro ele traz praticamente um resumo, né, de todo o Pentateuco. E nós chegamos aqui no capítulo 5. O capítulo 5 do livro de Deuteronômio, Moisés relembra ao povo, né, os 10 mandamentos. Nós vimos isso aqui no último sermão que eu preguei aqui sobre esse livro. E hoje nós vamos estar falando sobre a necessidade, né, que os homens têm, que nós temos de um mediador. Então o capítulo 5 ele vai trazer essa realidade, não é? Como Deus levanta, né, homens para mediarem essa relação do povo com ele. Então Moisés é esse homem aqui. Moisés tinha vários ofícios, era profeta, era sacerdote, era mediador, não é? dessa aliança aqui, né? Aliança aqui mosaica, né? Então é o que nós vamos ver hoje aqui. E é interessante esse texto aqui, como ele é rico nessa revelação para o povo e para a igreja. Moisés pregou para o povo. E é interessante que Moisés pregava expositivamente. O que eu quero dizer com isso? Moisés, além de pregar para o povo, Moisés ensinava ao povo que estava pregando o significado, os princípios da lei, de toda a lei, não só dos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos é um resumo da grande lei de Deus, né? Moisés explicava, e além de explicar expositivamente, ele trazia também a aplicação. Vocês devem aplicar da seguinte forma essa lei ao coração de vocês. Não é? Então, muita gente pensa, né, tem a ideia de que sermão expositivo é algo novo. Né? Não é algo novo, irmãos. Paulo era expositor, era expositivo. As cartas paulinas são todas exposições, né, das suas pregações, né, por carta. Então a escritura ela é um livro expositivo, né? Ela revela Deus, revela seus propósitos, revela seus princípios detalhadamente, né, para que nós entendamos e apliquemos a nossa vida prática esses princípios. Então vamos ler aqui Moisés discussando aqui para o povo aqui, no capítulo 5, do verso 22 ao verso 33, são 11 versos aqui. Acompanhe a minha leitura, eu vou ler na nova versão NAA, Nova Almeida Atualizada. São estas palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês, junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois esse grande fogo nos consumirá.
Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproximem-se, você, e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falaram comigo, o Senhor me disse: ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem o tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles e para os filhos dele, para sempre. Vá, diga-lhes que voltem para as suas tendas, mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra, e que lhes darei para que seja deles. Tenham cuidado de fazer tenham cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todos os caminhos que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que vocês vivam, para que tudo vá bem, e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Vamos orar ao Senhor. Pai, a tua palavra, Senhor, ela é divina, ela é profunda, Senhor. Ela é muito maior do que eu, ela é muito maior do que todos nós aqui, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, a tua palavra é santa, a tua palavra, Senhor, é plena. A tua palavra, Senhor, é como faca, como espada de dois gumes, Senhor, que corta e separa, e coloca as coisas no lugar. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a entendê-la, a aplicá-la à nossa vida, Senhor. Consola o nosso coração com a tua presença, consola o nosso coração, Senhor, com a tua palavra, Senhor, com os teus princípios, com o teu ensino ao nosso coração. Seremos alegres, felizes, teremos uma vida próspera e bonita, e uma vida prolongada aqui nessa terra para testemunhar o teu nome, Senhor. Nós te oramos, Senhor, também pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Cristo. Amém. O capítulo 5 de Deuteronômio mostra a solene chamada de Moisés para Israel ouvir o sermão expositivo da lei de Deus, para que tudo vá bem e a vida seja próspera na terra da promessa. Esse é o objetivo de Deus para o povo que entrava ali na terra, e esse era também o objetivo de Moisés, para que o povo fosse bem de vida e que a vida fosse próspera na terra da promessa. A lei de Deus revela o desejo de Deus para o seu povo. A lei instrui e capacita o povo para uma nova conduta de vida diante de Deus e dos homens. É isso que a lei, quando eu falo aqui a lei aqui, irmãos, eu não falo na lei rígida, mas eu falo aqui no Evangelho da graça de Cristo, que também está exposto em toda a lei de Deus. A lei de Deus é uma lei graciosa, é uma lei misericordiosa, é uma lei cheia de consolo e conforto. Há na lei princípios que preservam a vida pessoal, a vida em sociedade, e há também como nós devemos adorar a Deus e servi-lo. Então a lei nos conduz nessa nova conduta de vida. A lei foi dada ao povo de Deus. Irmãos, isso aqui é algo assim, isso é um privilégio imenso. A lei de Deus foi dada, revelada ao seu povo. Então, para mim e para você, é um privilégio que nós não temos a dimensão disso, de entender, de receber essa lei, porque a lei é o próprio Deus, ela revela o seu caráter, e não só isso, de entendê-la. E temos também o privilégio de aplicá-la à nossa vida, desfrutando dela as suas bênçãos, quando nós colocamos em prática. A lei foi dada ao povo de Deus, eles entraram em aliança com Deus, se comprometeram a obedecer ao Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que foi que Cristo fez conosco? Em nosso contexto, a mesma coisa, sob o prisma da mesma lei, porque Cristo é a lei de Deus, plena e perfeita. O contexto do Pentateuco revela Deus formando para si um povo,
se auto-revela a eles como Deus Criador, mantenedor, provedor, salvador e redentor. Faz com seu povo uma aliança, entregando sua preciosa e graciosa lei, para que seu povo viva na liberdade de poder cultuá-lo, adorá-lo e servi-lo como único e suficiente Senhor. Deus redime seu povo, libertando da escravidão do Egito, para que eles vivam em um relacionamento santo, sincero e prazeroso, sob a tutela da sua lei. Isso é o contexto de todo o Pentateuco e podemos dizer de toda a Escritura, aplicada em Cristo e aplicada a nós no nosso contexto. A lei é a revelação concreta da construção da relação de amizade e obediência inteligente do povo ao seu Redentor. Esse é o propósito da lei. Promover, construir em nós uma relação de amizade e que nessa amizade haja em nós uma obediência inteligente ao nosso Redentor. O que é que Cristo diz no Novo Testamento? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está nos dizendo ali? Ele está construindo essa relação de amizade para que nós tenhamos uma obediência inteligente a Ele. Deus diz no prefácio da lei: os tirei da casa da servidão. Em outras palavras, os livrei da servidão do pecado, e com minha lei estou revelando como meu povo deve viver para que tudo vá bem e seja próspero na terra da promessa. Irmãos, só isso aqui bastava para mim e para você, porque a gente vê aqui Deus muito mais empenhado em que o povo vá bem do que o próprio povo, porque essa é a sua visão. Não é que o céu vem para a terra, isso é uma coisa ainda não nesse contexto, mas ele traz para nós, para mim e para você, uma maneira de viver nesse mundo caído de pecado, não é? Graciosa e bonita. E bonita para testemunhar a sua glória. Nós vamos estar pregando hoje sobre Deus e seu mediador. É interessante observarmos, irmãos, que a Escritura, nós podemos chamar a Bíblia do livro do mediador, ou dos mediadores, né? Quando eu falo do mediador, apontando para Cristo. Mas na história da Escritura, Deus levantou vários mediadores para levar, para trazer a sua revelação para o povo e trazer o povo para a sua presença. A palavra mediador, o mediador é a pessoa que serve de elo entre duas partes. Ele vai mediar. O papel do mediador é a pacificação e a mediação, é por meio do diálogo entre as partes que se opõem. Então, o mediador, ele é esse que serve de elo entre as duas partes. E qual é o seu papel? Não é? É mediar a pacificação entre duas partes em guerra. Então, quando nós olhamos para Cristo, Cristo é o nosso mediador. Na verdade é. Por quê? Porque enquanto nós estamos em pecado, nós estamos em guerra contra Deus. Olha como Deus é gracioso e misericordioso. Ele envia seu mediador para pacificar essa relação. No contexto bíblico, é sempre Deus quem elege e vocaciona seus mediadores e nunca o homem. O papel do mediador no contexto bíblico é levar o homem a Deus e mediar esta relação. Nós vivemos hoje exercendo o nosso sacerdócio universal, está lá em 1 Pedro 2,9. Mas mesmo exercendo o nosso sacerdócio universal, nós necessitamos da mediação de Cristo. Senão ele não funciona. Nós oramos em nome de Cristo, é verdade isso. Nós estamos aqui em nome de Cristo. Então, esse em nome de Cristo revela que há uma mediação, que nós somos parte dessa mediação. Moisés é chamado e vocacionado por Deus para ser o mediador entre Deus e seu povo. Seu papel era mediar a relação de Deus com o seu povo, entregando, expondo, explicando a lei e mostrando como aplicar a vida cotidiana. Nós acabamos de ler aqui no texto. Moisés não fala por si mesmo, como se a lei fosse fruto da sua mente. Ele está mediando isso. Ele recebe de Deus e passa para o povo. Nem interpreta a lei conforme ele entende. Porque não teria sentido isso. É como nós hoje. Eu não posso ler a Escritura e interpretar de qualquer forma.
de qualquer jeito, porque não vai ter nenhum significado, não vai gerar nenhum fruto, ou talvez gere frutos más na minha vida. Mas eu tenho que interpretar a Escritura conforme a Escritura interpreta a própria Escritura, é o primeiro princípio de interpretação da Escritura. Eu não posso também arrancar o texto do seu contexto, porque eu vou criar vários pretextos para aplicar a minha vida e não vai funcionar. Por isso que há uma necessidade, não é? De que haja alguém que interprete, não conforme nós entendemos, mas conforme a própria palavra explica, e também aplicar a vida conforme ela tem que ser aplicada, não conforme a nossa conveniência. Então Moisés é levantado por Deus, não é? Para trazer justamente isso, trazer a lei, explicar a lei e aplicar a lei não conforme, né, a conveniência do povo, não, mas conforme o mandato de Deus. Ele recebe de Deus e assim como ouve de Deus, passa ao povo sem acrescentar ou diminuir nada, nada dela. Em Deuteronômio 5,33, no final do capítulo, há uma expressão que é repetida várias vezes no livro, que aponta o desejo de Deus abençoar o seu povo por meio da sua lei e através do seu mediador. Olha só, o texto diz assim: para que tudo lhes vá bem, para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Isso aqui, irmãos, né, é a consequência quando nós entendemos a lei e aplicamos a lei à nossa vida prática. Quando eu falo aqui em lei, eu falo do Evangelho de Jesus Cristo, nosso contexto. O contexto aqui é a lei de Deus, que é uma lei graciosa, maravilhosa. O fato é, para que o povo desfrutasse das bênçãos de Deus na terra, que eles iriam possuir, era necessário ouvir, entender e aplicar a lei à vida cotidiana. Moisés foi levantado por Deus para ser o mediador entre Deus e seu povo. O papel de Moisés é revelado no Pentateuco. Moisés desempenha um papel de mediador de Deus para o povo. Moisés é a boca de Deus para o povo e a boca do povo para Deus. Quais são, irmãos, os ensinos que esse texto nos ensina para a nossa vida cotidiana? Primeiro ensino: nós necessitamos da mediação de Deus. Versos 23 a 27 do capítulo 5. Diz assim: quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram. Então veja que o povo ficou apavorado. Aqui é um temor que tomou conta do coração de todo o povo e também da sua liderança. Então, o verso 24, e disseram, então eles chegam a Moisés para conversar com Moisés, e disseram: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Veja o temor do povo aqui, eles entenderam aqui direitinho o que estava acontecendo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas, que elas permanecem vivas. Então eles também discerniram isso aqui. Fato que na história isso nunca aconteceu, só nesse contexto aqui, na história do Velho Testamento. E também fora alguns personagens que Deus se revelava e chamava para si. Mas fora isso, não. A gente vê muito na história, quando você conduz a arca de modo errado, as pessoas eram fulminadas, né? Tamanha santidade de Deus. Vamos lá. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Moisés, se continuarmos nesse contexto, nós vamos morrer. Nós não vamos suportar o que nós estamos ouvindo e vindo. É grande demais para nós. A santidade de Deus, ela é pesadíssima para o nosso contexto de pecado. Nós vamos morrer. Por que nós morreríamos? Moisés, se você pode ser o nosso mediador. Então veja aqui a pergunta aqui do povo, né? Aí continua aqui. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz de Deus vivo falar no meio do fogo, como nós vimos, e permaneceu vivo? Ninguém. Ninguém na história, a não ser nesse contexto aqui, viveu esse contexto aqui, essa realidade aqui. Isso mostra o quê? A graça de Deus diante de um povo pecador. Ele trazendo a sua lei, a sua voz, para que esse povo seja o quê? Resgatado, redimido, salvo da condenação do pecado. Vamos lá. Aproxime-se vocês e ouçam. Aproxime-se você, Moisés.
se aproxime de Deus, ouça tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser, e você nos dirá tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser, nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Então, você vê aqui que o próprio povo entende essa relação, que não pode estar na presença de Deus, e chama Moisés para ser esse mediador. Por isso nós precisamos de um mediador, irmãos, e nós temos um que é perfeito, que é maior do que Moisés, Cristo Jesus. A Bíblia é o livro do mediador, ela apresenta os mediadores entre Deus e seu povo, até chegar ao único e perfeito mediador, Jesus Cristo. Desde que o pecado entrou na história da humanidade, o pecador perdeu a comunhão livre e direta com seu Criador. Deus, sabendo desta terrível tragédia e realidade, providencia os mediadores, homens chamados e vocacionados por Deus para trazer a revelação da sua pessoa, dos seus propósitos, para o ser humano por meio da sua palavra. Então é interessante, irmãos, que entre o mediador e Deus há a sua palavra. Há a sua palavra. No Éden, Deus mesmo mediou o diálogo com Adão e Eva. Mas depois que foram expulsos do Éden, eles necessitariam da mediação. O sacrifício de animais fez naquele momento esse papel. Nas gerações seguintes, na geração de Sete, em seu filho Enos, se começou a invocar o nome do Senhor. Depois temos Enoque, que andou com Deus. Depois de Noé, o descendente de Sem, Abraão. De Abraão, os patriarcas, até chegarmos a Moisés. Todos eles aqui, irmãos, desempenharam esse papel da mediação. Todos estes homens de Deus, de alguma maneira, foram mediadores de Deus para o seu povo e outros povos. Preste atenção em Noé. O que foi que Noé fez ali? Foi um mediador, irmãos. Pregando a palavra de Deus durante 120 anos, enquanto construiu a arca, chamando o povo ao arrependimento. Mediou para a sua família e para o povo. Em Moisés, esta vocação é mais clara, pois Moisés está apontando para Cristo. Hebreus 2:1 diz o seguinte: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote, que é o mediador da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Então aqui há uma relação da mediação de Cristo e de Moisés. Em 1 Timóteo 2,5 diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos. Em 1 Timóteo, nós temos a revelação do porquê da superioridade de Cristo maior do que Moisés. E porque ele é digno de maior glória do que Moisés. Ele se deu em resgate pelo povo de Deus, fato que Moisés não tinha como fazer. Moisés era pecador e Cristo não. No contexto do texto, de Deuteronômio 5, 23 a 27, Deus levanta Moisés como o mediador. O verso 23 revela o terror do povo diante de Deus. Eles ouviram a voz de Deus. A voz vinha no meio da escuridão, o monte estava em chamas. Então eles correram, reconhecendo Moisés como mediador entre ele e Deus. O final do verso 23 atesta esse fato. Diz o seguinte: vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos. Para quê, irmãos? Para pedir que ele mediasse a revelação de Deus, a sua palavra. O verso 24 revela o entendimento e a reação que o povo teve ao ouvir e ver a manifestação de Deus no monte. Observe como o povo entendeu a manifestação de Deus. Deus nos mostrou sua glória e sua grandeza. Ouvimos a sua voz no meio do fogo. E hoje vimos que Deus fala com as pessoas e elas permanecem vivas. O verso 23 revela como o povo de Deus era um povo separado dos demais povos. A principal diferença estava em Deus falar com o seu povo pessoalmente, revelando sua glória,
coisa que os deuses das nações vizinhas de Israel não faziam, e nem o povo permanecia vivo diante deles. É justamente isso que o verso 26 está revelando. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz de Deus vivo falar no meio do fogo como nós ouvimos e permanecemos vivos? Porque, irmãos, no contexto da história, ninguém permanecia vivo diante de Deus. Não tinha como. Era consumido por causa do seu pecado. Trazendo para mim e para você hoje, para a igreja do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, na presença de Deus e ninguém é consumido da sua presença. Nós ouvimos Deus falar pela sua palavra, né? E nós não somos consumidos da sua presença. Nós não ouvimos os trovões, os relâmpagos e o fogo. Isso não é mais necessário. Porque Cristo hoje, né, Ele traz todo esse contexto de sua pessoa. Mas o fato é, nós estamos na presença de Deus, ainda como pecadores, permanecemos vivos. Irmãos, isso é muito gracioso. Deus fala ao seu povo, isso é uma coisa ímpar. Isso é um diferencial que a gente não tem a noção do valor, da grandeza dessa realidade. Eu posso abrir a minha Bíblia lá em casa e ler, e Deus vai falando comigo ali sem nenhuma barreira. Eu posso me colocar diante do Senhor, mediado por Jesus Cristo, também me estudo mediado por Cristo, e não ser consumido da sua presença, mesmo sendo pecador, justificado sim, mas ainda pecadores. Isso é gracioso demais, irmãos, isso é privilégio demais. Deus chama o seu povo, a sua igreja, para que a igreja desfrute em comunhão com o corpo vivo de Cristo, para receber a sua multiforme sabedoria, por meio da sua palavra, da mediação da sua palavra. Isso é muito gracioso, irmão. Isso é um milagre que a gente não tem dimensão. Talvez quando nós fomos restaurados em plenitude, estivermos vivendo, né, sem mais a marca do pecado, nós puderemos entender todo esse contexto aqui, essa realidade que nós vivemos aqui, que nós vamos perceber que isso é milagre, isso é graça, isso é bondade, isso é compaixão. Isso é Deus levando a sua igreja à maturidade, ao crescimento, à prosperidade. Que lugar, irmãos, nós encontramos consolo, conforto, disciplina? Aonde nós encontramos isso hoje? De uma forma que não seja humanista, que não alise o nosso pecado, nos tratando como coitadinhos e merecedores de alguma coisa. Não, isso é diabólico, irmãos, porque nós precisamos de repreensão, de correção, nós precisamos de prumo na vida, e só isso que nos traz a palavra de Deus, porque ela mostra quem nós somos pecadores e carentes da sua graça e do seu pastoreio. O povo aqui entendeu. É justamente isto que o verso 26 está revelando. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz de Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos e permanecemos vivos? Olha aqui a eleição de Deus aqui do seu povo aqui. Exceto Israel, naquele contexto, nenhuma pessoa da humanidade jamais ouviu Deus falar daquele modo. Ninguém nunca ouviu. Você não encontra mais em passagem bíblica nenhuma o que Deus fez com aquele povo ali, para gerar no coração do povo temor, mas o temor bíblico, o temor santo, que eles viram a grandeza, a santidade de Deus. Essa realidade, irmãos, deve gerar responsabilidade no coração do povo, ou deveria gerar isso. O povo viu e ouviu Deus expondo a sua lei diretamente, eles não suportaram ouvir tudo. A gente vê que há uma quebra aqui, e Deus entende isso. Eles não iam suportar mesmo, mas Deus não deixou de dar a sua lei, Deus não deixou de conduzir o povo, Deus não deixou de exortar, de ensinar, de capacitar, de discipular o povo. O verso 25 revela que o temor tomou o coração do povo. Por este grande fogo nos consumirá, se continuarmos a ouvir a voz de Deus. Olha só.
Irmãos, ninguém aqui suporta Deus falar diretamente com você. A gente não suportaria. A gente não suportaria. A gente não tem estrutura para isso, por causa da nossa frágil natureza humana e por causa do nosso pecado. A gente não suportaria. Por isso, quando você ouve alguém pregar e dizer que conversou com Deus, que viu Deus pessoalmente, não dê ouvido a isso. Isso não é real. Não é real. Isso é fruto de uma mente muito perturbada. Porque, biblicamente falando, não há como um ser humano suportar a santidade de Deus. Não há como. A gente vai ver aqui em Isaías um breve flash que ele teve e como é que ele ficou. A voz do Senhor é a sua palavra, é a sua lei sendo exposta, é a sua santidade exalando em cada palavra, em cada sílaba. É a sua glória exalando em cada sentença, em cada frase falada. É o poder da sua presença explodindo em grande fogo. Porque é como está, essa aqui é a cena aqui no monte. E quem pode suportar uma realidade como essa? Intensamente. Isaías capítulo 6, verso de 1 a 5, revela essa realidade desse profeta. Ele viveu uma realidade ímpar para qualquer mortal. Isaías capítulo 6, verso de 1 a 5. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. As abas das vestes de Deus enchiam o templo, e os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Veja que cena aqui terrível para qualquer mortal, irmãos. Então eu disse, aqui Isaías falando, eu transcrevi aqui o texto. Então eu disse: ai de mim, estou perdido. E estava mesmo, está mesmo. Porque, olha a condição de Isaías: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Terror, pânico, desespero, angústia, porque não tem o que fazer. Não tem como, irmãos, por causa da natureza. A primeira coisa que nós somos deparados é o nosso pecado. Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, sou podre diante do que eu estou vendo, da santidade que eu estou vendo. É o desespero, é pedir para morrer, porque esse deve ser o desejo diante de Deus. A cena de Isaías, como de Moisés no monte, é aterrorizante. A realidade da revelação de Deus é perturbadora, assustadora, aterrorizante. Ainda hoje é assim. Por isso que eu digo: aqueles que dizem que viram Jesus Cristo, não tem como, irmãos, descrever de uma maneira naturalmente o que viu. Não tem como, porque é algo que perturba, que assusta, que atemoriza. Isaías entrou em profundo desespero, assim como o povo lá no monte. Estou perdido, nós vamos morrer lá no monte, se Deus continuar falando conosco. Isaías profetiza contra ele mesmo, pois ele é um homem puro e não lhe é permitido estar na presença de Deus, como também o povo lá no monte. Isaías profetiza contra ele mesmo. A santidade de Deus é tamanha que é o simples fato de vê-lo é fatal para todo e qualquer pecador. A pergunta é: o que fazer diante de uma realidade dessa? O que fazer? O que nós podemos fazer? Absolutamente nada. Se Deus não intervir, nós não poderemos fazer nada. Mas olha o que acontece com Isaías. Isaías precisou que um serafim mediasse o favor de Deus na sua vida. Olha só, irmãos. E observe que os serafins nem sequer olhavam para Deus. Tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 os pés e com 2 voavam, de tão santo que Deus é. E eles cantavam: Santo, 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 Santo. Então, os serafins tinham a plena noção da potência,
do tamanho da santidade de Deus. Então, Isaías, precisou que um serafim mediasse o favor de Deus em favor da sua vida. O serafim trouxe uma brasa viva do altar de Deus e tocou a boca de Isaías e disse: a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Está vendo aqui a mediação? Em favor de Isaías. Irmãos, precisamos de um mediador, assim como o povo precisava de Moisés. Deuteronômio 25, 27, voltamos aqui para o nosso texto. O povo se chega a Moisés pedindo a sua mediação. Aproxime-se você e ouça tudo o que o Senhor, nosso Deus, disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito, para que não morramos. Nessas duas cenas, Isaías e do povo lá no monte, há 3 lições básicas que precisamos entender da nossa vida. A primeira lição: não há como permanecer na presença de Deus em pecado. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Segunda lição: precisamos de um mediador que traga o favor de Deus para sermos conduzidos à sua presença. Jesus Cristo, irmãos, faz isso conosco hoje. Ele é o nosso mediador entre Deus e nós. É Ele que nos coloca na presença de Deus. Nós acabamos de orar aqui pelos nossos pecados, não foi? E como é que nós oramos pelos nossos pecados? Em nome de quem? De Jesus Cristo. Exercendo essa mediação, tendo esse entendimento. Toda oração, irmãos, quando nós fazemos em nome de Cristo, nós estamos invocando, a mediação dele. É isso que está acontecendo. Não é que você é bom de oração, que sua oração é espiritual, não tem nada disso, não tem nada a ver. Isso é tudo sem sentido algum, se Deus não mediar as suas orações. E tem mais, está lá em Romanos 8. E o Espírito Santo transforma a nossa oração para que Deus entenda a nossa oração. Também há essa mediação aí. Ele clama com gemidos inexprimíveis ao Senhor a nosso favor. E terceira lição: precisamos de um mediador que interceda por nós diante de Deus. Precisamos de um que nos conduza, precisamos de um que nos salve do pecado, precisamos de um que interceda por nós. Que não é só livrar nosso pecado, não é só nos colocar na presença de Deus, é preciso que Ele interceda por nós. Pessoa de Cristo. Moisés estava nesse papel aqui lá com o povo. O mediador no deserto para o povo foi Moisés. O mediador para Isaías foi o serafim. E o mediador para a igreja, irmãos, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim como o povo do deserto ouviu a voz de Deus pela mediação de Moisés, assim a igreja ouve a palavra de Deus pela mediação de Jesus Cristo. Olha os evangelhos. E pela boca dos seus homens, os homens fiéis que pregam a palavra com fidelidade, sem tirar e sem pôr nada. Pela mediação e intercessão de Cristo, ouvimos a voz de Deus e não morremos. Pela mediação de Cristo, nossos pecados são perdoados. Está lá em 1 João 2. Pela mediação de Cristo, somos conduzidos à presença de Deus, como estamos aqui hoje. Pela mediação de Cristo, podemos ter comunhão com Ele. Cristo é o nosso perfeito e eterno sumo sacerdote. É o nosso mediador, santo, eterno, perfeito. Moisés era imperfeito, pois também, assim como nós, precisava de um mediador. Aí tinha os sacerdotes. Moisés ia lá, confessava seus pecados. Mas Jesus é perfeito. É o único mediador entre Deus e os homens, segundo 1 Timóteo 2, 5. Irmãos, alegrem-se, rejubilem-se, exultem, porque o nosso mediador é vivo, é real, ressuscitou, está exaltado, hoje governa toda a história. Todas as pendências da sua vida, coloque nas mãos dele, porque ele é o nosso mediador, ele intercede por nós. Isso é um consolo muito grande para mim e para você.
Segunda lição. Quem dera tudo vá bem com esse povo. Aqui é o desejo de Deus aqui para com o povo. A segunda lição aqui é o desejo de Deus para com o seu povo. Quem dera tudo vá bem. Versos 28 a 31, diz o texto. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falaram comigo, veja que Moisés aqui está intermediando aqui com o povo, né? O Senhor me disse, ouvi as palavras que este povo me falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera, aqui já é Deus falando, quem dera, com Moisés, aqui Deus falando com Moisés no verso 29, quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para as suas tendas. Então Moisés mandou o povo voltar para as suas casas. Mas você, Moisés, fica aqui comigo. E eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que lhes darei, para que seja deles. Então, o foco aqui, irmãos, é esse: quem dera que eles sempre tivessem tal coração, sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Esse princípio aqui, irmão, nós podemos aplicar na nossa vida do mesmo modo, não tem diferença. Você quer que a sua vida vá bem? Conheça os princípios de Deus e coloque em prática na sua vida. Irmãos, é promessa, está na aliança, é bênção. Isso vai ser realidade, isso é realidade na nossa vida, irmãos. Os princípios simples da palavra de Deus, não precisa ser aquelas coisas grandes, não, coisas simples, do dia a dia, do cotidiano da nossa vida. Nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento do trabalho, na igreja, com a comunidade. Aplica os princípios de Deus, irmãos, e você vai ver o seu gozo e a sua alegria. A prosperidade bíblica aqui, irmãos, não se resume apenas aos bens materiais, mas é uma prosperidade de paz no coração, de consolo no coração, é uma prosperidade de intimidade com Deus, de crescimento nessa relação. Não é? A gente não pode resumir apenas as bênçãos do Senhor às bênçãos materiais, porque é reduzir demais o Senhor, é reduzir demais a sua palavra, é reduzir demais os seus propósitos, que estão além disso, porque na vida futura, na vida eterna, você não vai precisar nada disso. O texto fala lá em Apocalipse que as ruas da Nova Jerusalém são de ouro, você vai pisar no ouro. Hoje o ouro lhe pisa, hoje o ouro lhe escraviza, mas na Nova Jerusalém você vai pisar. Olha o valor que ele tem lá. É como asfalto aqui em nosso contexto. Porque a prosperidade, irmãos, maior da nossa vida não são os bens, não é o nosso conforto, o nosso bem-estar material, não, irmãos. Nossa maior prosperidade é essa comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo, esse gozo com Ele, esse entendimento do socorro, da mediação, do consolo, sabe, da disciplina em nossa vida, o seu cuidado, o seu pastoreio em nossa vida. Quem dera, tudo vai bem com o meu povo, se eles escutassem e ouvissem e aplicassem o coração à minha palavra. Há um fato extraordinário revelado no verso 28. Deus aprova e concorda com a posição do povo. Porém, isso não significa que a voz do povo é a voz de Deus. Isso aqui a gente pode até se enganar disso aqui, porque o verso aqui diz assim, né? Ouvir as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Então você pode pegar esse texto aqui e trazer esse verbete aqui em nosso meio. A voz de Deus é a voz do povo. Não é. Você está tirando o texto fora do contexto e aplicando totalmente fora da realidade. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus aqui concorda em que o povo se convenceu que não pode estar na presença dele sem um mediador. Aí Deus, eles estão certos. Você vai ter que mediar. Deus, fica aqui, manda o povo para casa, porque eles vão morrer mesmo. Porque a minha santidade eu não vou abrir mão dela nem negociar, não. O fato aqui é esse aqui, não é? O que vimos no verso 28 é a vontade do povo refletindo a vontade de Deus revelada nos versos 24 a 27. Aí sim,
Entrou em concordância aí. O povo entendeu. E é interessante que ela reflete a vontade de Deus. E Deus concorda, é isso mesmo. Eu vou levantar você como meu mediador. O verso 30 e 31 revela que Deus concordou com a decisão do povo. O povo entendeu que Moisés foi levantado por Deus para a missão de tirá-los do Egito e levá-los até a terra prometida por meio da mediação de Deus. O povo entendeu que Moisés era um mediador levantado por Deus para mediar a relação pessoal e nacional entre eles e Deus. Por que o povo de Deus necessitava de um mediador? Deus responde, lá em Deuteronômio 9, capítulo 13. Veja só, tenho observado esse povo, eis que ele é povo teimoso. Olha só, o povo de Deus é um povo teimoso. Há alguma relação comigo e com você? Aqui não é mera coincidência, não. Aqui é mera verdade. A dureza do coração do povo de Deus chega até ao Novo Testamento. Isso não é só do Velho Testamento, não. Vamos ver aqui no Novo Testamento. Marcos 3, 5. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas. Isso aqui é o fato de Jesus curar um homem no dia de sábado. Povo do coração duro. Que povo? O povo judeu, o mesmo povo que caminhou com Moisés aqui. Então Jesus fala aqui, entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas. Irmãos, vamos nos colocar espontaneamente e sinceramente diante de Deus. Nosso coração é muito duro. É mole para algumas coisas. Nós nos emocionamos com filmes, com algumas cenas, com algumas poesias, com algumas músicas. Nós nos emocionamos com um pai abraçando um filho abraçando o pai, uma filha abraçando a mãe. Nós nos emocionamos com... Nós temos esse dom dado por Deus. Mas olha, quando nós chegamos na Escritura, como nós endurecemos o coração, irmãos? Quando era justamente para ser o oposto. Temos um coração quebrantado, amolecido, porque Deus tem cuidado de nós, irmãos, todos os dias da nossa vida, desde quando nós não éramos ainda nem gerados, desde antes da fundação do mundo. O que ele chamou a existência, irmãos? Não foi nem a sua vontade, nem a vontade do seu pai e da sua mãe. O chamado da sua existência foi de Deus, Deus que ele escolheu. E nós muitas vezes, temos um coração tão duro para ouvi-lo e para obedecer. O problema do povo de Deus naquela época e da igreja hoje é o mesmo, a teimosia e a dureza de coração. O povo é teimoso para obedecer e tem coração duro para se submeter. Isso é pecado. Quantos exílios Israel teve? Está aqui o nosso professor de História do Velho Testamento, do panorama do Velho Testamento, ele tem nos ensinado. Quantos exílios? Assírio, Babilônia, Persa, por outro, o exílio romano. Por causa de quê? A dureza, a teimosia e a dureza do coração. Não adorem outros deuses, não façam isso. Não se misturem com outros povos. Se o mediador não intervir, a morte consumirá a alma do pecador. Por isso que Deus levanta Moisés. E Deus tem vontade de destruir o povo. E Moisés se coloca na brecha. Não faça isso, esse povo é teu. Senhor, tem misericórdia. Cristo, qual é o papel de Cristo? Quando nós chutamos o balde e pecamos. É o mesmo, irmãos. Ele se coloca lá, Senhor, tem misericórdia, eu salvei, sabe, ele pecou, ele vai se arrepender, ele se arrependeu, está aqui, perdoa. Pai, perdoa-me em nome de Cristo. Olha só. E Deus recebe. Várias vezes Moisés intercede pelo povo diante de Deus, pedindo para Deus não destruir o povo. Várias vezes Moisés se coloca dentro do povo, chamando o povo ao arrependimento, a confessar seus pecados e a oferecer sacrifício pelos pecados, buscando o perdão de Deus. Ele faz isso durante toda a história, até a entrada do povo na terra prometida. Ele morre antes, ele não entra, o povo entra, ele fica fora, ele morre antes. A igreja hoje não precisa mais da mediação sacerdotal para confessar pecados e oferecer sacrifício de louvor e adoração.
mas precisa sim da mediação de Jesus Cristo para que tudo nos vá bem e nossa vida seja próspera. Isso, o nosso sacerdócio universal não anula a mediação de Cristo, antes pelo contrário, nos une mais ainda a Ele. No verso 29 do texto que nós estamos estudando, Deus expressa o seu desejo em relação ao seu povo. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e para os filhos dele para sempre. O fato é, o propósito da cena no monte, descrito nos versos 23 a 24, aquelas cenas pavorosas de fogo, trovão, trombeta, relâmpago, nuvem, trevas, era quebrar a dureza do coração do povo e gerar o temor a Deus. Isso deveria levar o povo à obediência e, como consequência, o gozo das bênçãos da aliança. Qual é a consequência, irmão, da nossa obediência? O gozo das bênçãos da aliança. Esse é o fato. Tanto no Velho como no Novo Testamento, porque a Bíblia é um livro só. É um livro só, trazendo a revelação do nosso Redentor, com os mesmos princípios e a aplicação da mesma lei. Em épocas, em dispensações diferentes, só isso. Deus diz, quem dera. Isso revela a expectativa de Deus em que a vida do povo na terra prometida fosse cheia de temor a Deus e fosse uma vida próspera, alegre. Jesus disse em João 7,38. Olha a relação aqui com o verso lá do nosso texto. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Está vendo? Que é o mesmo princípio. Quem crê em mim, quem crê se submete, obedece, entende, aplica, vive os princípios dados por Cristo à sua igreja. Como diz a Escritura. Olha aqui, a Escritura é toda de Gênesis a Apocalipse, não é só do Novo Testamento, não, a lei está inclusa aqui. Então quem crê em mim, como diz a Escritura, olha só, eu quero que tudo vá bem com vocês, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Vida em abundância. Agora, vai fluir para quem? Para os outros, para quem nos cercam. Isso, isso é um testemunho da obra de Deus na vida do crente. É como um rio de água viva que traz bênção para os outros. O testemunho de Israel, ao entrar na terra prometida, numa vida cheia de temor, e abençoada por Deus, era para testemunho das outras nações. Era isso que deveria acontecer. E aconteceu por um breve tempo. Depois o povo se perde. O desejo de Deus sobre Israel e o de Jesus sobre a sua igreja é o mesmo. Quem dera que eles sempre tivessem o coração submisso e sempre me temessem, guardassem e praticassem o evangelho da graça de Cristo. Assim tudo iria bem para com os crentes e os seus filhos, a sua posteridade. A terceira lição desse texto nos ensina, irmãos, o cuidado que leva à prosperidade. O cuidado que leva à prosperidade. Versos 32 e 33. O texto diz assim: tenham cuidado. Vocês estão sabendo da minha promessa. Vocês estão sabendo do que eu já revelei para vocês. Vocês têm o mediador. Vocês têm a lei. Agora, tenham cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Isso aqui é Moisés falando com o povo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Você está vendo que Moisés não foge, não aumenta nem acrescenta, ele está realmente ali servindo como mediador, trazendo o que deve ser trazido, sem acrescentar nada, sem tirar nada para o povo. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem, e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Aqui há uma bênção aqui enorme, mas ela depende da conduta de vida, da atitude de vida do povo.
os versos 32 e 33, traz um resumo do capítulo 5 e revela o cuidado apontado por Deus pela boca do mediador para que o povo prospere de modo bíblico na terra prometida. Nestes versos, Moisés aponta os referenciais para o povo viver segundo a vontade de Deus. Primeiro, ter cuidado com o que fazer. Tenham cuidado de fazer. Olha lá assim. O que é que diz aqui o texto? Tenham cuidado de fazer. Isto é, a vida, isso fala da vida em ação em seu cotidiano. Fazer. Tá atividade. Porém, não se pode viver diante de Deus de qualquer maneira. Há um padrão, há princípios na palavra de Deus que precisam ser levados em extrema consideração para se relacionar com Ele. Então, isso aqui é muito óbvio, isso aqui. Esse cuidar de fazer é como eu estou vivendo a minha vida, de que modo eu estou vivendo diante de Deus e dos homens. Se está pautado pela Escritura ou se está pautado pelas filosofias, pelas ideologias, pelo modismo que está aí fora. Segundo, tem cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Olha só, Moisés chama a atenção, olha, tem que ser assim, e vai dizer como tem que ser. Ele dá o princípio e vai dizer, e vai pontuar aqui os princípios desse princípio. Como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Então está tudo na lei. Isto aponta para o modo correto de se relacionar com Deus e com o próximo. Há uma ordem dada pelo Senhor, que resgatou o povo do pecado, no que se refere à conduta de vida que eles deveriam ter diante dele e dos homens. Quem dita as regras não é o povo, mas Deus. Quem diz como o povo deve viver é Deus e não o povo. Isto é feito pela boca do mediador Moisés. Então, tenha cuidado de fazer tudo o que Deus disse. Terceiro, Deus dá o prumo para o povo não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Isto aponta para o caminho de Deus, que é um caminho reto, claro e pleno. Não tem como, irmão, nós nos perdermos no caminho desse. Quem já foi para Brasília aqui sabe como é que é, né? Aquelas retas assim, aquele planalto ali, retas longuíssimas ali, você não vê um morro. Então, você não tem como errar o caminho dessa forma. Erra se quiser, você vai se desviar se você quiser. Quarto, andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. No contexto do texto, este caminho era a lei. A lei é o prumo, a régua, a bússola para o povo de Deus não se perder na jornada da vida da terra prometida. O grande perigo para o povo de Deus não eram os inimigos visíveis que se perderam, mas a familiaridade com a prosperidade na terra prometida. Isso aqui tem uma aplicação para mim e para você assim tremenda, tremenda. Que nós nos acomodamos com a familiaridade de receber sempre as bênçãos do Senhor, achando que isso está dizendo que eu estou bem com Deus, que eu estou em paz com Deus, enquanto isso não está dizendo isso. Muitas vezes não diz isso. Essa familiaridade, irmãos, é um pecado terrível na nossa vida. A familiaridade com o perdão. Você peca, sempre comete os mesmos pecados, e você vai lá, perdoa. Então, você perdeu o temor, você perdeu o princípio do princípio, perdeu a vergonha. Então, esse foi o mal de Israel. Quando Israel entrou na terra prometida, pelo tamanho da prosperidade, Israel esqueceu de Deus, familiarizou-se demais, apenas criou símbolos, criou imagens, templo, tabernáculo. Isso apontava para que era o povo de Deus. Então criou-se uma religiosidade, e muitas vezes o nosso conforto dado por Deus faz com que nós entremos nessa religiosidade. Moisés exorta o povo para não cair neste pecado. Portanto, não pensem, a minha força e o meu poder e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Moisés alerta o povo para isso. Alerta a mim e a você. O que você conseguiu até hoje e que vai conseguir daqui para frente, irmãos, não vem do seu poder. É Deus sendo gracioso com você. Temos que reconhecer isso.
para vivermos dias, para que a nossa vida vá bem e sejamos prósperos na terra. Lembre-se, é o Senhor, seu Deus, que lhes dá força para conseguir a sua riqueza. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo o seguinte: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Nem pensem que foi vocês que traçaram o caminho da verdade e da vida. Lembre-se, foi Deus que fez tudo isso. No final do verso 32, traz os propósitos do desejo de Deus para que seu povo, se obedecesse a sua lei, tivesse prosperidade. Olha o verso 32 que diz: primeiro, para que vocês vivam. Viver aqui, irmão, é essa vida com sentido, com razão, com essência. Não é viver de uma maneira fugaz e preenchendo a vida com um monte de futilidade. Não, é viver a vida mesmo. Primeiro, para que vocês vivam. Jesus disse: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. No contexto de Moisés, o crer na lei trazia vida para o povo. Segundo, aqui no verso 32, segundo propósito de Deus para o povo: para que tudo lhes vá bem. Isso tem a ver com a paz com Deus. O pecador está em guerra contra Deus, portanto sua vida não vai bem. Só e somente se, quando esse pecador é justificado por Deus em Cristo, ele tem paz com Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para o povo no deserto, a fé na lei fazia com que a vida fosse bem diante de Deus e diante dos homens. Terceiro, irmãos, para nós concluirmos, terceiro propósito: para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Isso tem a ver com uma vida longa, gozando da presença de Deus, das bênçãos de Deus e vivenciando a prosperidade pessoal e nos filhos, do filho dos filhos e dos filhos dos filhos. Concluindo, irmãos, os versos 22 a 33 do capítulo 5 revelam o mediador e seu papel no meio do povo. Seu principal papel é mediar a relação do povo com Deus por meio da lei, mostrando os propósitos de Deus e de seu desejo para a vida do povo. Deus estabelece as regras do relacionamento com Ele e mostra como o povo deve andar nisso. Cristo nos revela tudo isso no seu Evangelho. E a sua alegria e o seu desejo é que nós vivamos, que a nossa vida vá bem, que ela seja próspera. Algumas aplicações para a nossa vida, irmãos. Escute, aprenda e aplique a sua vida cotidiana os princípios da palavra de Deus, por meio da mediação de Cristo, do seu Evangelho. Guarde o dia de descanso, é o chamado de Deus para o seu povo, para ouvir a sua palavra e meditar na sua graciosa salvação, redenção, perseverança. É Deus que nos chama para ouvir. Não falta os cultos da sua igreja. Chega com o coração aberto para receber do Senhor. Deus, irmão, nos oferece a sua palavra e nossa resposta em amor é ouvi-lo, é aprendê-la e aplicá-la à vida. Jesus diz: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Aquele guardar não é guardar como quem guarda uma joia no cofre, não é guardar na prática. E quarto, e última aplicação: se você quer sua vida bem e quer que seus dias se prolonguem como a dos seus filhos, conheça a palavra de Deus revelada em Cristo e ponha ela em prática. Irmãos, que Deus nos abençoe pela sua graça, pelo nome de Cristo, através da sua palavra. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua bondade e misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de amarmos o teu nome, colocarmos a tua palavra em prática, Senhor, para vivermos bem, Senhor, e termos nossos dias prolongados nessa terra, para proclamar a tua palavra, para proclamar a tua pessoa, para testemunhar a
tua graça e a tua misericórdia. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com esse povo aqui presente, com todo o povo de Deus na face da terra, agora, até a volta de Cristo. Vem, Senhor.